Nós teremos agora o evento sobre os aspectos da saúde no nosso tribunal, a cargo da doutora Dolores Cunha de Amorim Santos, que é formada em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em medicina do trabalho, é médica do trabalho do nosso tribunal e atualmente exerce o cargo de coordenadora de saúde do tribunal. A palestrante terá 30 minutos para desenvolver o tema e depois nós teremos igual prazo para debater os assuntos relevantes deste tema. Então, agradecendo a presença da doutora Dolores, a ela passo a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Escola Judicial para falar sobre alguns aspectos médicos relacionados à saúde dos magistrados do TRT 12. Antes de falar dos dados propriamente ditos, gostaria de lembrar o conceito de saúde. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, saúde não é apenas ausência de doença. Esse conceito clássico, né, que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, social, não apenas ausência de doença ou enfermidade. Às vezes é difícil ter um completo bem-estar. Acredito que nós consigamos um equilíbrio. Saúde é ter um equilíbrio em todas as esferas, mental, física, social, espiritual e assim por diante. Ainda de acordo com a OMS, 49% da saúde depende de fatores relacionados à assistência médica, à hereditariedade e a causas ambientais. E os outros 51% estão relacionados ao nosso estilo de vida, ou seja, são fatores que nós conseguimos controlar. Então, o indivíduo tem responsabilidade também sobre a sua saúde, o que implica adotar certos hábitos, abolir certos hábitos prejudiciais à sua qualidade de vida, o que a gente chama de corresponsabilidade. Por exemplo, no caso dos fatores de risco cardiovasculares, nós temos fatores imutáveis e mutáveis. Imutáveis é aqueles que nós não podemos modificar, que no caso a idade, sexo, raça, hereditariedade. E os fatores mutáveis são aqueles que nós podemos abolir ou controlar. No caso, o tabagismo, hipertensão, obesidade, diabetes, colesterol, alcoolismo. Alguns autores falam em 4, 6, outros até 7 dimensões de saúde. Para esses autores, Silva e Demarque, ter saúde é manter o equilíbrio das áreas física, emocional, social, profissional, intelectual e espiritual. A saúde física diz respeito aos aspectos fisiológicos, alimentação balanceada, prática regular de atividade física, realização dos exames periódicos de saúde. A saúde emocional diz respeito à capacidade de gerenciamento das tensões, de trabalhar a autoestima, manter o entusiasmo com relação à vida. A saúde social, por sua vez, diz respeito à qualidade dos relacionamentos, seja na família, amigos, no trabalho. A saúde profissional envolve a satisfação no trabalho, o desempenho, o desenvolvimento profissional constante, o reconhecimento das realizações nas funções desempenhadas. A saúde intelectual, utilização da capacidade criativa e manutenção ativa da saúde cognitiva. Então, não existe ginástica só para o corpo, né? Também existe a ginástica para o cérebro. Procurar manter o cérebro ativo, ter outras atividades, aprender uma nova, um hobby, uma atividade de lazer.
E, por fim, a saúde espiritual, que significa ter um propósito de vida baseado em valores e ética e pensamentos positivos e otimistas. Ou seja, práticas de meditação, yoga e assim por diante. Com relação ao processo laboral do magistrado, existem alguns aspectos, algumas demandas e fatores de risco relacionados ao trabalho do magistrado que podem levar ao adoecimento, né? Alguns aspectos são tomada de decisões importantes que vão influenciar diretamente e decisivamente na vida das pessoas. Então, é uma grande responsabilidade do juiz. Realização de dezenas de audiências semanais, como nós vemos na Justiça do Trabalho. A busca da conciliação, utilizando a persuasão entre as partes. E ainda a possibilidade de ver-se ameaçado por réus ou outras pessoas descontentes com as decisões tomadas pelo magistrado. Em 2016, houve um aumento de 3 milhões de ações trabalhistas no Brasil, de novas ações trabalhistas. Isso foi uma matéria do Estado de São Paulo. Novas reclamações que chegam em meio à recessão econômica reforçam o status do país de recordista em processos contra empresas. Então, aumentou o número de reclamatórias devido à crise, aumentou o número de demissões, de ações trabalhistas e também o assédio de advogados por conta dessas ações, né, para entrar com ações trabalhistas. Agora, entrando, ainda não, com relação ainda com os dados do TRT-12, aqui eu queria passar antes uma pesquisa que foi feita com magistrados trabalhistas no ano de 2011. Essa pesquisa foi promovida pela ANAMATRA, sob coordenação da professora Ada Ávila Assunção, do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa pesquisa envolveu 706 magistrados, metade homens, metade mulheres, na faixa etária predominante de 35 a 46 anos. Alguns resultados dessa pesquisa. 84,84% dos magistrados informaram que levam o trabalho para casa. 64,3% declararam trabalhar nas férias. 70,4% declararam trabalhar nos finais de semana. 33,2% tiraram licença médica nos últimos 12 meses do período pesquisado. Foi o ano de 2011. 41,5% declararam ter diagnóstico de depressão. 17,5% informaram usar medicamentos para depressão ou ansiedade. E 54% informaram que dormem mal. São alguns resultados principais. Tem outros resultados, outros aspectos que foram relacionados. E agora, então, entrando nos dados dos nossos magistrados. Vou mostrar alguns dados dos últimos 3 anos, 2014, 15 e 16, e também deste ano, do período de 1º de janeiro a 31 de março de 2017. Tem 2 tipos de licença, como os senhores sabem. A LTS, que é a licença para tratamento da própria saúde, e a LTPF, que é a licença para acompanhar o familiar enfermo. Então, em 2014, essa aí é a soma de dias de ausência. Tá? Então, em 2014, foram 961 dias de ausência por LTS, em 2015, 1.096 e 2016, 1.104. Os valores, os números, mais ou menos se aproximam. Né? E, no caso da LTPF, licença para acompanhar o familiar, em 2014, somou 97 dias, em 2015 também 97 dias, e em 2016, 145.
Aqui é um quadro que mostra o número de licenças, a soma de afastamentos, aí LTS e LTPF, e o número de magistrados que se afastaram no período. Está aí esse número de licenças, pode ser licenças de curta duração, até 5 dias, de média duração, a partir de 5 até 15 dias, e de longa duração, acima de 15 dias. Então, em 2014, foram 100 licenças, e que somaram 1.058 dias de afastamento. Nesse período, 45 magistrados utilizaram, então, a licença. Que pode ter, né, nesse 45, pode ter magistrados que tirou 1 dia, 2, 20, 40, 50, 2 meses, 3, e assim por diante. Em 2015, foram 84 licenças, que somaram 1.193 dias de afastamento, e foram 49 magistrados. Em 2016, foram 97 licenças, que somaram 1.249 dias de afastamento, e o número de magistrados, 48. Então, mais ou menos, os números se equivalem. Aqui, um quadro, eu não vou detalhar, mas só para saber que esse quadro mostra as causas de afastamento por número de licenças. Aqui não é o somatório de dias. Aí é o número de licenças. Tá? Então, aí entra todas as licenças, também pode ser de 1, 2, 3, alguns meses. Tá? Então, número de licenças. Em 2014, o que predominou, aqui são as principais causas, né? São as 5 principais causas. Tá? Então, predominaram os afastamentos por doenças psicoemocionais. Tá? E, dentre essas doenças psicoemocionais, estão relatadas principalmente a depressão e a ansiedade. Em seguida, número de licenças, aparelho respiratório. Aí entra as gripes, resfriado comum, sinusites. Depois, as doenças do ouvido, otites e outras doenças do aparelho digestivo e neoplasias. No caso aqui, neoplasias malignas, tumores malignos. Também, em 2015, é parecido também. Primeiro vieram as doenças psicoemocionais, depois o aparelho respiratório, seguida do aparelho digestivo, osteomuscular e neoplasias. Em 2016, também repete o mesmo cenário. A principal causa de afastamento por número de licenças são as doenças psicoemocionais. Seguida, doenças osteomusculares, aqui mudou um pouquinho, né? Depois, infecciosas e parasitárias e gênito urinário. Comparando com os servidores, em número de licenças, nós temos as que mais afastam são as doenças respiratórias. Tá? No caso, só servidores, são as doenças respiratórias, em número de licenças, né? E depois as digestivas. No caso dos magistrados, predominaram as doenças psicoemocionais. Nesse ano, a gente só tem, então, os dados de 1º de janeiro de 2017 a 31 de março de 2017. Então, os afastamentos que nós temos até o momento, o que predomina são as doenças do aparelho urinário, gênito urinário, né, infecções urinárias e outras, psicoemocionais, oftalmológicas, do aparelho digestivo e respiratórias. Essas oftalmológicas, conjuntivite, ou até mesmo procedimento cirúrgico, entra aí. Voltando revisando aqui os afastamentos de magistrados em 2014, então, foram 45 magistrados, 100 atestados, né? Esses atestados podem ter sido concedidos na própria Coordenadoria de Saúde ou homologados, né? E somaram 1.058 dias de ausência ao trabalho. Aqui o gráfico só para mostrar, mas já citei que foram mais as doenças psicoemocionais, com 33,4%, seguida de traumatismo osteomuscular. Em 2015, 49 magistrados utilizaram licença, foram 84 atestados, somaram 1.193 dias de ausência ao trabalho. A principal causa, então, como já foi falado, doenças psicoemocionais, com 38,8%. Em 2016, 48 magistrados apresentaram afastamentos, foram 97
atestados, 1.249 dias o total de afastamento, de dias de afastamento. Também a causa foi psicoemocional, 21,7%. Os dados atuais, até o momento, nós temos, de janeiro, 1º de janeiro de 2017 a 31 de março, 28 licenças. 21 magistrados tiveram algum tipo de licença, de 1, de 2 ou mais dias. 28 licenças, né? Porque o magistrado pode ter tirado mais de uma licença por outros motivos. E dessas licenças, elas somaram 273 dias de afastamento no caso da LTS e 30 de LTPF, que deu um total de 303 dias de afastamento. É bastante, né, para 3 meses. Tá? É o que nós temos até o momento. E desses afastamentos, desses atuais, o que está aparecendo em primeiro lugar, a principal causa, são os traumatismos osteomusculares. Né? No caso, aí é uma fratura de tornozelo. Em seguida, doenças psicoemocionais, depois doenças oftalmológicas, e também com 4% doenças do aparelho geniturinário e as doenças osteomusculares, que são principalmente doenças da coluna cervical e de ombro. No caso dos servidores, o que mais gera afastamento em número de dias, não em número de licenças, número de dias, são as doenças osteomusculares, principalmente coluna cervical e ombro. No caso dos magistrados, são as doenças psicoemocionais. Né? Esse ano, até o momento, no primeiro trimestre, o que está preponderando são os traumatismos osteomusculares. Agora, com relação à participação nos exames periódicos de saúde. Vou mostrar o que nós temos de dados. Nós não temos, infelizmente, muitos dados, porque ainda é pequena a participação dos magistrados nos exames periódicos de saúde. Por isso que nós reiteramos a importância da participação dos senhores nesses exames, que na capital é feito anualmente e no interior a cada 2 anos. Num ano, os médicos percorrem metade das varas e no outro ano as varas que não foram visitadas no ano anterior. Então, aqui nós temos nos últimos 3 anos o percentual de participação. Em verde, os desembargadores, em azul, juízes titulares, em amarelo, os juízes substitutos. Ali em 2016, diminuiu ali o número de desembargadores. Não sei se foi pelo motivo de nós termos mudado os exames ali para a Esteves Júnior, né? Porque nós sempre fizemos os exames periódicos lá na Avenida Rio Branco. Como a Coordenadoria de Saúde mudou para Esteves Júnior, nós fizemos, em 2016, fizemos os exames lá no prédio da saúde, lá na Esteves Júnior. Esse ano, nós voltamos a fazer na Rio Branco. Então, peço que os senhores prestigiem, por favor. Doutora Marildo já fez, né? Não, mas é agendado, eu acho que eu vi seu nome. Aqui, as patologias com maior prevalência verificadas nos exames periódicos de saúde. Tá? Então, esses aqui são dados dos exames periódicos. 2014, o que apareceu mais de patologias são as dislipidemias, que são as alterações de colesterol, triglicerídeos, as principais em ordem de prevalência. Doenças osteomusculares, de membros superiores de coluna cervical, seguida de doenças do aparelho digestivo, hipertensão e doenças psicoemocionais. Em 2015, também, mais ou menos as mesmas patologias, dislipidemia, doenças osteomusculares, hipertensão, doenças do aparelho digestivo. Em 2016, idem. Por isso, a importância da participação, porque os dados ficam prejudicados,
veja a participação, a maior participação ali, 44%, não chegou a 50%. Né? Então, para que a gente possa apresentar os dados, o perfil epidemiológico, nós precisamos ter a fonte, precisamos ter dados. Esses dados são obtidos através do CIT Saúde, o sistema utilizado para das consultas, né? O prontuário eletrônico, as consultas e emissão de pareceres de junta médica e exame periódico de saúde. Esse gráfico aqui, na verdade, eu peguei da seção psicossocial. Ele representa aqui o percentual de nível de estresse de servidores e magistrados. Justamente porque nem todos participaram dos exames periódicos e nem todos que participaram dos periódicos fizeram aquele teste de estresse que era aplicado pelas psicólogas. Então, aqui está somado magistrados e servidores, uma série histórica de 2010 a 2016. Esse em azul é o estresse que a gente chama positivo, ou seja, o estresse ele é benéfico, não é o estresse que causa algum adoecimento. Depois vem a fase de resistência, que é em vermelho, e depois o estresse negativo, que é a fase de exaustão. Dá para ter um retrato. Agora, a partir desse ano, as psicólogas e assistentes social estão aplicando um novo questionário que vai abordar, porque esse aí, ele avalia o estresse individual. Tá? Ele é baseado numa avaliação, num questionário da Marilda Lippe, né, uma psicóloga de Campinas. A partir desse ano, elas estão aplicando um questionário relacionado ao estresse laboral. Então, são questões que dizem respeito ao trabalho. Tá? Então, nós vamos ter condições de levantar realmente o que nível de estresse estão os nossos magistrados e servidores. Porque aqui, esse estresse que mostra aqui, tem muitas questões individuais que não estão relacionadas necessariamente com o trabalho. Só para citar o PCMSO, então, é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Desse PCMSO faz parte o admissional, o periódico, retorno ao trabalho, quando o servidor magistrado se afasta por um período igual ou superior a 30 dias, mudança de função e retorno ao trabalho. Está previsto nas resoluções do CSJT e do CNJ. Aqui só alguns dados, já estou quase terminando, só alguns dados aqui que nós enviamos para o CSJT. Todo ano, nós temos que enviar para o CSJT e para o CNJ alguns dados relacionados a afastamentos e dados do exame periódico de saúde. Então, é uma planilha, do CNJ é um monte de informação que nós temos que mandar todo ano, no mês de fevereiro. Esse ano nós já enviamos, a do CSJT foi enviada em fevereiro, e ela refere-se ao ano de 2016. Então, eu deixei aqui alguns dados, é uma planilha maior, tem vários dados, de servidores e de magistrados. Peguei alguns aqui dos magistrados, tá? Que foram informados baseado nos dados que nós obtivemos no autoatendimento de licença e no CIT Saúde, do prontuário do exame periódico. Eles perguntam, número de magistrados com pelo menos uma licença no período. Em 2016, então, 48 magistrados tiraram pelo menos uma licença. O número de magistrados ativos no último dia do ano. Em 2016, temos 131 magistrados. Número de dias de ausência, que é o somatório de dias de ausência por doença em pessoa da família, 145. E o somatório de dias de ausência para tratamento da própria saúde, de LTS, 1.104. Então, esses dados que nós informamos ao CSJT. Eles pedem também, esse ano eles pediram, que nós informássemos dados relacionados a afastamentos da CID-10, da Classificação Internacional de Doenças, de 4 capítulos que eles escolheram, que é o capítulo 5, que são os transtornos mentais, né, as doenças psicoemocionais, o capítulo 9, que é aparelho circulatório, o 13, que é doenças osteomusculares, e o 21, que são outros fatores, que eu já vou explicar. O capítulo 5, então,
as doenças mentais, psicoemocionais, vai do CID F00 a F99. Tá? Então, 271 foi o número somando o número de afastamentos. O aparelho circulatório são as doenças que vão do CID I00 a I99. É hipertensão, angina, infarto, síndrome coronariana aguda, doença isquêmica do coração, essas doenças. Então, houve 63 dias de afastamento, o total, né? O somatório de afastamentos. Esse capítulo 21, fatores que influenciam o estado de saúde, contato com o serviço de saúde, que vai do CID Z00 a Z99, somou 122 dias. Aqui nesse capítulo está, por exemplo, o CID Z54.0, que é convalescência pós-cirurgia, tá? Que não especifica, um CID muito genérico, porque pode ser um pós-operatório de uma doença osteomuscular, uma cirurgia do ombro, um pós-operatório de doença de varizes, do aparelho digestivo. Então, somaram 1.104 dias. Nós estamos estudando estratificar mais esses afastamentos, né, para saber qual a causa, né, qual que originou, por exemplo, essa cirurgia. Bom, então, para encerrar, a meta da Coordenadoria de Saúde, uma das metas, então, é incentivar a participação dos magistrados e servidores das ações de prevenção e promoção da saúde, para que a gente possa obter mais dados fidedignos, que possamos implementar ações de saúde a partir desses dados. Então, nós contamos com a colaboração de todos. Embaixo tem um e-mail, esse e-mail, saude+você@trt12.jus.br, peço que anotem, por favor. Esse e-mail é de um projeto da saúde, Interlocutores de Saúde, que acho que pouca gente sabe que tem, acho que também não foi muito divulgado. O objetivo é a interlocução entre a saúde e servidores e magistrados. Então, a gente pede que encaminhe sugestões, dúvidas, críticas para esse e-mail, saude+você. Tá? Seria isso, então. Eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição qualquer dúvida. Obrigada. Bem, agradeço a palestra da doutora Dolores, que coordena a saúde do nosso tribunal, e abro agora o espaço para perguntas, que sei serão muitas. Enquanto isso, eu gostaria de aproveitar para esquentar um pouquinho os tamborins e fazer uma leitura, e até gostaria de saber se está muito fora do contexto. É que quando a gente percebe o tipo de adoecimento, imediatamente se faz uma relação com o tipo de meio ambiente do trabalho. Então, o que a gente percebe é que não é o meio ambiente do trabalho físico, mobiliário, enfim, os instrumentos de trabalho propriamente ditos, que estão gerando o adoecimento, muito embora os distúrbios osteomusculares apareçam em segundo lugar ali naqueles dados. Mas o que aparece como campeão são as doenças psicoemocionais, e que por si só já revelam um dado, ou seja, é o nosso meio ambiente psicodinâmico que está gerando esse tipo de doença, sem desconsiderar também que essas doenças psicoemocionais são somatizadas também, gerando outros tipos de doenças. Eu gostaria de saber, e é um dado interessante, porque em 2017 as doenças psicossociais não aparecem em primeiro lugar, e eu deduzo que seja no começo do ano. Então, está todo mundo aquela coisa assim, renovou o ciclo, né? Está todo mundo no começo do ano, algumas férias, etc. Mas, com certeza, no final de 2017, a gente vai demonstrar de novo, pela série histórica, de que as doenças psicossociais são as campeãs. Diante desse quadro, me parece, gostaria de sua opinião sobre isso, que o que está impactando na saúde dos magistrados é uma espécie de uma frustração que decorre desse
aumento de litigiosidade e essa sensação constante de que, apesar de todo o esforço, a gente não consegue dar conta do trabalho e, pior ainda, que apesar de todo o esforço de aumento de produtividade que os dados de ontem revelaram, a gente não consegue mudar o comportamento da sociedade, ou seja, a gente aplica uma vacina que é quase um placebo. E o que é cobrado dos magistrados é que apliquem essas vacinas com mais velocidade, de uma forma mais intensa, como se a velocidade da vacina fosse mudar essa patologia já identificada de litigiosidade. Então, eu não sei se essa leitura, a partir dos dados, corresponde um pouco ao cenário de causa e efeito. Tá bom. Assim, com relação aos aspectos ergonômicos, eu acho que nós estamos muito bem. Se for comparar há 20 anos atrás, como eram os nossos mobiliários, os nossos equipamentos, houve uma melhora espetacular, seja com relação a mesas, cadeiras. Então, eu acho que esse não é o problema, a questão ergonômica. Ainda tem ajustes para fazer, tem muita coisa relacionada com a postura do próprio trabalhador, do servidor. Isso pode ser corrigido através das nossas blitz ergonômicas, que são feitas periodicamente. Claro, sempre tem alguma coisa mais para melhorar, né? Tem agora o Justa Pausa, que vai ajudar também nesse aspecto. Mas, com relação eu acho que o que é mais difícil é a questão organizacional. Esse que é mais difícil, que envolve vários aspectos, seja sobrecarga de trabalho, jornada elastecida, pressão. Então, esse que é o mais complicado. E também é difícil, muitas vezes, fazer um nexo de causalidade, né? É tudo do trabalho? Será que realmente está ocorrendo essa sobrecarga? Que houve um aumento de processos, por exemplo, isso todos veem que sim. A celeridade a tecnologia que veio para ajudar, também veio para acelerar o trabalho, né? O PJE, por exemplo, veio para melhorar, mas também eu acho que ele ajudou a incrementar, não sei se estou errada, mas acho que ele ajudou a incrementar a carga de trabalho, né? Está mais célere, né? Aumentaram. E também, claro, a questão da crise, né? Da questão da recessão, da crise política e econômica, porque estamos passando também, fez com que aumentasse o número de ações trabalhistas. Então, aumentou o trabalho, aumentou a carga física e mental. Então, é uma coisa que é difícil. Eu acho que isso tem que ser trabalhado conjuntamente, melhorar. Por exemplo, no caso do PJE, muita coisa já foi melhorado, mas acho que pode melhorar mais, né? E acho que nós precisamos unir forças para encontrar meios de tentar melhorar, tanto na parte da organização, ou, não sei se, no caso, por exemplo, dos votos, se há como padronizar alguma coisa, não sei como é que é feito, né? Se tem maneira de simplificar. A gente ouve dos servidores, é muito trabalho nos gabinetes. Aí, nós trabalhamos mais do que na primeira instância. Na primeira instância, nós trabalhamos muito. Aí, administrativo, nós trabalhamos muito. Todos trabalham muito, eu acho. Acho que tem bastante trabalho. E, realmente, muitas pessoas se aposentando, não vão repor, né? Não há perspectiva de concurso. Então, realmente, há uma sobrecarga, uma insatisfação também, né, acredito. E o que adoece é o trabalho que está adoecendo, eu que não estou satisfeita com o meu trabalho, e daí eu adoeço, não trabalho satisfeita, e uma coisa leva a outra. Então, o aspecto da organização é uma coisa que temos que avançar.
a litigiosidade vai aumentar e a força de trabalho vai diminuir. Lúcia. Eu só tentaria entender, a doutora indicou 3 anos, né, de 2013 a 2016, como dados estatísticos. Talvez pela falta de esses dados anteriormente estarem classificados desse modo. Mas, assim, como a doutora está há muito tempo no tribunal, né, a sensibilidade da doutora, porque, assim, 3 anos, para níveis estatísticos, nossa, é muito pouco tempo para a gente compreender qual é a curva que está indo, né? Pela sensibilidade da doutora, embora sem dados estatísticos, mas pela vivência, tal, a doutora acha que os juízes de hoje estão enfrentando mais problemas com a saúde do que os juízes há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, ou não, o incremento da qualidade de vida aqui fez, ou a garotada que está ingressando no judiciário fez com que o nível médio fosse melhor agora do que antes. A senhora tem essa, talvez, essa perspicácia, sensibilidade para isso? Algumas patologias, algumas doenças, no período, nós vimos que eram mais frequentes, porque a média da idade também era mais alta, né, tanto de magistrados como servidores. Então, predominava as doenças osteomusculares, porque a gente sabe que, a partir de uma certa idade, também vão aparecendo as doenças osteomusculares, né, faz parte do DNA. Então, a média da idade era mais alta, as doenças eram outras, mais predominantes. Agora, a gente vê que diminuiu um pouco a média da idade. Entraram novos servidores magistrados, né? Então, diminuiu. Não sei exatamente quanto que está, mas diminuiu a média de idade. Então, as doenças já não são tantas, aquelas doenças relacionadas ao envelhecimento, à melhor idade, né? Então, a gente vê que tem... A questão do estresse, a gente vê que está mais evidente, não só na questão dos magistrados e servidores. Pelo que a gente conversa, né, no caso das profissionais da seção psicossocial, elas veem que tem um incremento realmente do estresse, tanto de servidores como de magistrados. Mas, como eu falei, esse estresse, esses dados que nós temos, eles são muito relacionados a fatores individuais. Então, não sabemos até que ponto esse estresse ele não está relacionado com ou problemas familiares, problemas financeiros. E agora, então, a gente está adotando essa nova sistemática de avaliação para tentar justamente ver que aspectos do trabalho estão envolvidos no estresse. Então, elas já começaram a fazer, o pouco que foi feito, que nós reiniciamos os exames periódicos, não faz nem um mês, os dados que nós temos já mostram tem bastante dados importantes. Precisamos ter mais, avançar mais, né, e ter mais números, mais avaliações para chegar numa foto. Eu acredito que nós teremos, quem sabe, num outro momento, nós possamos apresentar dados mais fidedignos, né? E, como eu falei, espero que nós tenhamos mais participação para poder ter esses dados, né? E aí, sim, pensar numa ação de saúde. Perguntas? Boa tarde. A doutora Dolores está insistindo muito nessa questão de estabelecer, enfim, eventual relação dos problemas psíquicos, né, de origem psíquicas, com o trabalho.
Só que a avaliação que as psicólogas fazem é uma avaliação muito subjetiva e individual. Então, eu gostaria de fazer a seguinte sugestão, que eu acho que até o próprio tribunal pode compilar esses dados sem ter que necessariamente passar pelo magistrado, que é a quantidade de e-mails que são emitidas por dia para cada magistrado. Porque aí, emitido um e-mail, o tribunal pressupõe que o juiz leu. Então, quantos e-mails por dia são emitidos para o magistrado? Quantos processos por dia ele analisa no PJE? Quantas audiências ele faz por dia? Quantos PROADs ele recebe por dia? E por aí vai. Então, acho que tem que compilar quais são todos os instrumentos de trabalho hoje que o magistrado tem e que ele tem que dar conta. Por exemplo, ontem mesmo a doutora Mari falou assim, pelo amor de Deus, vocês mandem informação para esse e-mail, porque se for o outro, eu não dou conta. E todos nós chegamos em um momento, principalmente de férias, que se a gente não desliga algum botão, o Lúcio, por exemplo, o Lúcio, final do ano, né, ele sempre manda um e-mail lá, gente, estou fora do ar, esqueçam de mim. E, realmente, se você não faz isso, pelo menos, sei lá, 10 ou 15 dias por ano, você vai ao colapso completo, porque, ao mesmo tempo, a pessoa que emite a mensagem pressupõe que, como ela emitiu, você tem a obrigação de ler. E isso gera um estresse, uma pressão e uma tensão absurda na gente, porque o juiz sai da audiência, sobe na vara, aí tem PJE, aí tem tutela antecipada, aí tem o PROAD, aí tem a ligação do gabinete da presidência, aí tem não sei o que da corregedoria. Então, é uma quantidade de tarefas e multitarefas que o tribunal tem, sim, como controlar, independente do meu relato, porque o meu relato pessoal é muito subjetivo. De repente, eu posso falar assim, eu recebo 10 por dia. Vai ver que nada, doutora Vera, a senhora não recebe 10,5, a senhora recebe 30. Entende? Então, esse tipo de dado objetivo tem que ter. E tem que ter o dado seguinte, o tribunal manda 30 e-mails. Quanto o doutor Alexandre Ramos consegue ler? É ele que lê de fato? Ou você delega isso para um assessor porque você não dá conta? Então, esse tipo de coisa tem que ser gerenciado, porque eu custo crer que o tribunal ache que tudo que ele manda para o juiz é o juiz pessoalmente que faz. Se for isso, realmente eu não sei onde é que a gente vai parar. Evidente que algumas coisas a gente delega, outras não. Mas é impossível hoje o magistrado dar conta de fazer tudo que ele recebe. Não tem como. E lê PROAD, faz manifestação de PROAD, não tem como, gente. Então, se vocês acham que a gente está dando conta disso, eu gostaria de informar que nós não estamos dando conta disso. Basicamente, a sugestão, doutora Dolores, fica nesse sentido, de fazer, e eu acho que a parte técnica administrativa do tribunal tem como começar, se não tem no passado, daqui para frente a trazer esses dados. Obrigada. Obrigada pela sugestão.